Que criatura maravilhosa sou eu, criada para ser fonte de bênção. Para a sua casa, para a sua família, para as pessoas que estão perto de você. Eu caminho para abençoar as pessoas. Minha família é abençoada através da minha vida. Meus amigos são abençoados através da minha vida. Minha nação é abençoada através da minha vida. Eu tenho uma boca que abençoa. Eu sou fonte de bênção, porque eu pego da fonte que é Jesus e lanço sobre as pessoas. Deus colocou em mim um pedacinho de uma de suas habilidades. Dentro de você. Empower 2025, o ano do treinamento e do fortalecimento espiritual. Em que ano estamos? No ano do empowerment, no ano em que devemos nos fortalecer, crescer, treinar. Digam comigo, precisamos treinar o nosso espírito. Amém. E então hoje eu vou falar sobre os dons motivacionais. Digam comigo, dons motivacionais. Alguns já estudaram, mas estamos revisando os presentes. Quantos dons espirituais existem? Quantos dons espirituais existem? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá menos? Existem 21 dons espirituais. Quantos dons espirituais existem? 21 fatorial. Como eles são divididos? Diga comigo. 7 presentes são motivacionais. Diga como são. Motivacionais. Quem nos dá esses dons? O Pai nos dá esses dons. Veja, em Romanos 12, 13, assim. Pela graça que me foi concedida, digo, portanto, a cada um de vocês que não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que convém, mas que tenha de si um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus, diga como é, Deus nos concedeu. Essa passagem está no contexto dos dons motivacionais, que encontraremos depois em Romanos 12, do versículo 6 ao 8, ok? Então você diz como presentes motivacionais. Quantos são? 7. Então encontraremos 9 dons do Espírito Santo. Quantos são? 9. Quem nos dá esses presentes? O Espírito Santo, 1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo-as individualmente a cada um como quer. Então quem dá os presentes, diga como dom, é um presente. Não é que você tem que jejuar e orar para receber um dom, é um presente. Deus quer conceder, Deus quer dar esse presente a todos. Então se eu quero te dar um presente, mas você diz que não quer, é um problema só seu. Eu quero todos. Na verdade, faça assim. Eu quero todos os 21, todos juntos, sim. Amém? Então, 7 dons motivacionais, 9 dons do Espírito Santo que vamos estudar. Faremos este seminário de 24 horas, super cheio de coisas sobrenaturais. E então, há 5 dons ministeriais. Diga-me como é ministerial. Odomata, que é a palavra grega para dons ministeriais. Quantos ministérios existem? Quem nos dá esses dons ministeriais? Jesus. Efésios 4, 7 diz, mas a graça foi dada a cada um de nós conforme a medida do dom. Você diz, como um dom? De Cristo, Efésios 4, 11. Foi Ele quem nos deu apóstolos, alguns profetas, alguns evangelistas, alguns pastores, alguns mestres. Assim, cada grupo de dons é dado por uma pessoa da Trindade. Amém? Então, quanto é 7 mais 9 mais 5? Então, quantos dons espirituais temos na Bíblia? Para que servem esses presentes? Eles são instrumentos onde Deus te capacita. Diga-me como Deus me capacita. Para que eu possa servi-lo, ok? Por que Deus nos dá esses dons? Então não se pode dizer, eu sou um apóstolo. Porque é um dom de serviço. Diga-nos como é um serviço. Vamos fazer assim, quem canta? Quem aqui tem uma voz bonita? Quem acha que tem uma voz bonita? Dizem, eu também nasci no conservatório por 10 anos, mas ninguém nunca me abriu.
Enfim, então, basicamente, quando Deus te dá um dom, digamos que seja um dom natural do canto, você tem uma voz bonita. Deus te dá uma voz bonita para cantar para você ou para os outros? Para outros. Digamos que Deus me dê dons de profecia. Devo começar a profetizar sobre mim mesmo ou isso é um presente para os outros? Então, diga como todos os 21 dons são dados a você, a mim, para que eu possa servir aos outros. Amém? Então, hoje vamos nos concentrar nos 7 presentes motivacionais. Diga como motivacional. Vejamos o significado da palavra motivação na linguagem bíblica, ou seja, no hebraico e no grego. Em hebraico, motivação é frequentemente traduzida em termos relacionados à ação ou intenção de uma palavra. Está associado a nediva. Fale um pouco de hebraico. Nediva indica generosidade, disponibilidade e reflete a motivação interna para realizar boas ações. Outra palavra é kavaná, como você diz. Kavaná. E significa intenção e se refere à abordagem, à motivação espiritual por trás de uma ação. Então é uma motivação espiritual, um impulso, como motivação é um impulso. É um empurrão. Motivação é um impulso. Hoje em dia temos muitas pessoas por aí fazendo vídeos motivacionais. Eles querem te impulsionar a fazer algo. O Espírito Santo, antes mesmo dos coaches, de todos eles, já é um espírito que te motiva, que te impulsiona. Como se diz? Ele me impulsiona a fazer algo espiritual. No grego, por outro lado, o conceito de motivação pode ser expresso com esta palavra. Shinitro, que significa incentivo ou motivo, é usada para descrever uma pessoa que age. Percebe como é? A motivação, o impulso de Deus me faz agir. O contrário dessa palavra é adraneia ou adioforia, que significa indiferença, passividade ou inércia. Então isso quer dizer que se eu tenho um dom motivacional, eu sou uma pessoa ativa. É o Pai, ou seja, Deus, que coloca esse impulso sobrenatural já quando nascemos dentro de nós. E depois vamos descobrir, quando estamos em Deus, por que Ele nos deu esse impulso. Digam como é um impulso interior. De novo, é um impulso interior. Vejam onde encontramos os dons motivacionais na Bíblia. Romanos 12, eu vou começar do versículo 4 para que possamos entender o contexto. Vamos ler juntos. Pois assim como em um só corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, ele diz que não tem a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente somos membros uns dos outros. Tendo, portanto, dons diferentes, como você diz, presentes diferentes. Segundo, a graça que nos foi concedida. Me conta como é. Este dom me foi concedido pela graça. É grátis, como é? Quanto custa isso? Livre? Que lindo. Se temos o dom de profecia, profetizemos segundo a fé, digamos segundo a fé. Se é um ministério, vamos esperar pelo ministério. Se é de ensino, então que ensine. Se é de exortação, então que exorte. Quem dá, que o faça com simplicidade. Quem lidera, que o faça com diligência. Quem pratica obras de misericórdia, que o faça com alegria. Portanto, 7 dons extraídos desta passagem bíblica, que não são como os 9 dons do Espírito, e nem mesmo como os outros 5 são estes. Vamos olhar juntos para o dom motivacional da profecia, o dom motivacional do serviço, o dom motivacional do ensino, o dom motivacional da exortação ou encorajamento, o dom motivacional de dar, o dom motivacional de preceder ou ser um líder e o dom motivacional das obras de misericórdia. Amém? Vamos ao primeiro, então hoje você fará um teste. Quem gosta de fazer testes? Especialmente para as mulheres. Vamos ver se sou gordo, baixo, que tipo de... Ok. Hoje você pode fazer um teste e descobrir qual é o dom motivacional, ou seja, qual é o impulso sobrenatural que Deus colocou dentro de você. Às vezes há mais de um. Quem está pronto para saber? Perfeito.
Vamos ao dom motivacional profético. Antes de tudo, quero fazer uma diferença entre o dom de profecia, que é um dos dons do Espírito Santo, e o profeta, que é um dos dons ministeriais, que são diferentes. Portanto, o dom motivacional profético é diferente do dom de profecia, que é diferente do ministério profético. Se eu tenho o dom motivacional profético, não necessariamente tenho o dom de profecia, não preciso necessariamente ser um profeta, mas tenho o dom motivacional profético. Amém? Qual é a diferença? Vejamos, o dom de profecia, um dos 9 dons do Espírito Santo, em 1 Coríntios 14, 3, dirá que é um dom que edifica, consola, exorta. Me conta como é? Edificar, consolar, exortar. O que é que ele faz? Se ela te edifica, te faz crescer, te consola, te exorta. Em vez disso, o ministério profético é um ministério cheio de revelações. Diga-me como é? Revelações do que alguém fez no passado e do que fará no futuro. Os dons usados aqui são palavra de conhecimento, ou seja, aquilo que alguém fez no passado ou hoje, e palavra de sabedoria, aquilo que alguém fará no futuro. Em geral, o profeta dá direção para nações, cidades. Em geral, o ministério profético dá direção à igreja, depende dos níveis. Existem profetas em níveis de uma cidade, outros em níveis mundiais, outros em níveis de nação. Porém, dão direções, a igreja foi fundada, diz a Bíblia, sobre o ministério apostólico e profético. O que isso significa? O apóstolo abre caminho, a palavra apóstolo significa timoneiro, aquele que guia o caminho onde ainda ninguém pregou. E o profeta dá uma direção espiritual à igreja, ok? Esses são os fundamentos da igreja. Mas o dom motivacional profético é diferente, ou seja, como se desenvolve esse impulso? São pessoas que têm um discernimento sobrenatural sobre outras pessoas. Quem já conheceu alguém que talvez você veja uma pessoa super simpática e diz que ela é legal e tem alguém que faz assim? Quem já conheceu alguém assim? Que diz, me desculpe, não me convence. Você nunca viu a pessoa? Ela estava fofa, yuhu. Todo mundo diz que ela é fofa e essa pessoa faz isso. Mas, e você diz, você a conhece? Não. Até mesmo uma circunstância. Tem um momento que você diz, ah não, porque todo mundo foi lá, foi lindo. Algo está errado. Diga-me como é, algo está errado. É um discernimento sobrenatural, não é um julgamento. Muitos vão pensar que a pessoa que tem o dom motivacional profético julga todo mundo. Porque vão dizer, você julga todo mundo, e a pessoa não quer julgar. Mas quem tem esse impulso profético vê o que os outros não veem. Quem conhece alguém assim? Quem acha que é assim? Não te deixa em paz. Ele tem discernimento sobre as circunstâncias. Por que Deus coloca essa pessoa na igreja? Para proteger a igreja. Amém? Diga-me como é proteger a igreja. O único problema com essas pessoas é que elas enxergam a situação e a pessoa com tanta clareza que às vezes lhes falta sensibilidade. Porque eles diriam imediatamente, o que você diz não é verdade. E aqui você destrói corações e pessoas. Então essa pessoa tem que trabalhar muito na diplomacia, digamos assim comigo. Ela tem que ser diplomática. É difícil quando você vê alguma coisa, certo? Que você começa a dizer, mas ela disse, você faz assim. Às vezes você simplesmente não consegue ficar quieto. Aqui, aqueles que têm o dom motivacional profético têm um impulso e um discernimento sobrenatural sobre coisas, circunstâncias, datas e pessoas. Amém? Quem acha que tem isso? Às vezes, quando você conhece alguém que tem esse dom, talvez você diga, sim, quando vocês, especialmente pastores e líderes, entendem que essa pessoa sempre acerta, temos que ouvi-la. Amém? Porque há aqueles que sempre têm uma visão benevolente e aqueles que às vezes precisam da ajuda do outro. Chegaremos ao ponto da visão benéfica. Quem na Bíblia, na opinião de vocês, além de ser um profeta, tinha o dom motivacional profético? Jeremias. Jeremias, além do que Deus lhe dizia, olhava para o rei e dizia não. E às vezes ele também foi preso algumas vezes.
Não é que todos os profetas foram presos, muitos sim, mas ele especialmente porque ele era assim e causou mortos e feridos, ok? Então, Jeremias, vamos ver agora o segundo dom. O dom motivacional do serviço. Digam como é, um impulso para servir. Quem tem o dom motivacional do serviço geralmente não busca protagonismo. São pessoas muito práticas que trabalham nos bastidores. É preciso de ajuda? Conte comigo. Não está no palco, não procura. Aliás, quer se esconder, porque quer servir. Vê a necessidade de servir em todo lugar. Precisa dirigir? Eu vou. O camarim não está bom? Eu cuido disso. Há até pessoas com o dom motivacional de servir, mas que às vezes esquecem de colocar o objeto, pessoas que não são da região e começam a dizer que precisam ajudar. Eles sempre querem ajudar. Como você diz? Eles sempre querem ajudar. Essas pessoas são muito práticas. Como você disse, práticas. Não estão lá para espiritualizar. Alguém diz, preciso de trabalho. Eles não dizem, vou orar por você. Dizem, espera, olha esse site, você já viu? Talvez eu mesmo te ajude com isso. Essas são pessoas que têm um impulso. Você pergunta, que impulso? Dado por Deus para servir. E às vezes esquecem o lado espiritual, que é o lado negativo, porque são práticos demais. Quem é assim? Quem era assim na Bíblia? Marta. Marta estava pensando, como faço para lavar os pés de Jesus? Ela circulava entre Jesus e os discípulos, precisava deixar a casa pronta. E Marta? Ela tinha esquecido que Jesus estava ali, queria organizar, tudo tinha que ser feito direitinho, essa é a parte boa. A parte ruim é que a pessoa pensa que serve a Deus só fazendo e esquece de adorar o rei. Então, atenção, quem acha que tem esse dom? Geralmente, esse dom é o que chamamos de ministério de ajuda. Repitam comigo, ministério de ajuda. Quantos ministérios existem na Bíblia? Estou dando uma dica para vocês. Apóstolo, profeta, evangelista, mestre, pastor. Perfeito. E os outros dizem, mas eu sou do ministério da intercessão. Existe o ministério da intercessão. Não entre os 5 ministérios dados. E os da música? Também não entre os 5 ministérios dados. Então, por que chamamos de ministério de música? Porque a palavra ministério significa serviço. Então, você não pode dizer que estou elogiando. Você tem que dizer humilde. Eu sirvo em louvor. Eu sirvo aqui. Servo na intercessão. Amém? É um serviço? Conte-nos como é um serviço. Perfeito. Então, o que são? Eles são chamados de ministério da ajuda. Diga-me como é, como são chamados. Ministério da ajuda, ou seja, é um serviço que ajuda. Ajuda quem? Os 5 ministérios. O ministério pastoral está entre os 5 ministérios. E este está me ajudando, então, o ministério de ajuda do louvor, o ministério de ajuda da intercessão, que estão ali orando, o ministério de ajuda. Na Bíblia, ele também era chamado de diácono. No Antigo Testamento, eles também eram chamados de levitas, aqueles que cuidavam da casa de Deus. Também? Perfeito, vamos ao terceiro presente motivacional. Diga-me como é o terceiro presente motivacional. Então, por enquanto, aprendemos que o primeiro é profético e o segundo, servo. O terceiro é o dom de ensinar. Então, existe um dos 5 ministérios que é o ministério do mestre. Quem tem o ministério do mestre, você já leu a Bíblia 200 vezes, essa pessoa lê para você e você diz, nunca li isso antes. Tipo um subirá da vida que consegue extrair de uma palavra um mundo inteiro e te leva à revelação, esse é o ministério. O dom motivacional profético, geralmente quem tem esse ministério também tem esse dom, mas não é uma regra, é um impulso para o ensino. O que isso significa? São aquelas pessoas que falam ensinando. Quem conhece alguém que fala ensinando?
Você diz que é a água, então vai fazer um anúncio. Isto é água. A pessoa faz o anúncio. É a água onde a comunidade europeia, em vez de fazer bombas, fez uma coisa maravilhosa. Enquanto a China treinava o exército, nós colocamos aquela coisinha rosa na água. Muito importante o trabalho da comunidade europeia. Vejam, e essa pessoa vai te contar tudo isso. Em vez de simplesmente dizer, tem água para quem quiser, ela fala sobre a importância da água. Você diz para ela, não, porque eu quero comprar os sapatos. Você sabe como esses sapatos são feitos? Talvez você diga, que bom, vamos comer ovos. Você sabia que nos ovos tem salmonela? Então, é bom quando essa pessoa não é prolixa. Onde você deve tomar cuidado com a pessoa que tem o dom motivacional do ensino? Deve ter inteligência social, às vezes você está falando sozinho, porque até a salmonela eu te acompanhei. E depois você conta toda a história do mundo, e depois a granada, a galinha, o ovo, aí você já se perde. Não sei se vocês sabem, mas a comunidade científica esta semana fez uma descoberta, pessoal. Quem leu? Disseram, vimos no DNA da galinha, do ovo, que a galinha nasceu primeiro. Descobriram finalmente. Está escrito na Bíblia, antes de Moisés, antes de Abraão. Mas como eles não leem, levaram 6.000 anos para descobrir que a galinha foi feita primeiro. Uma salva de palmas para a comunidade científica que sempre chega depois. Ah, que maravilha! Mal podíamos esperar para que você se juntasse à nossa equipe também. Quem era uma pessoa que possuía o dom de ensinar, além de ser um professor muito dedicado? Paulo. Quem se lembra que Paulo estava ensinando e eles estavam no segundo andar e em certo momento provavelmente um adolescente chamado Eutico estava ensinando, ele queria dizer alguma coisa e ele estava dizendo 20 e em certo momento o garoto fez... E ele morreu ouvindo o apóstolo Paulo, então fique tranquilo. Eu adoro essa passagem porque olha como acontece. O garoto morre, acabou a igreja, vamos para casa, chamamos a ambulância, Paulo desce, ressuscita Eutico e diz, agora sobe de novo, porque nós vamos continuar o ensinamento por mais 5 horas, então fique tranquilo se hoje durar um pouquinho. Paulo, número 4. O dom da exortação ou encorajamento, alguns também chamam de consolação. Que impulso tem essa pessoa? Essa é aquela que sempre vê o copo meio cheio e nunca meio vazio. O profético quase sempre vê meio vazio, esse quase sempre vê cheio. Alguém diz assim, quebrou minha porta. Fantástico, você vai comprar uma porta nova? Meu Deus, sofri um acidente maravilhoso, Deus queria te dar um carro maravilhoso. E alguém diz, não sei se posso. Claro que pode. Essa é a pessoa que sempre encoraja e que te exorta de uma forma positiva. Digam comigo, te exorta de uma forma positiva. Não consigo fazer isso? Sim, você consegue. Essa pessoa tem um impulso interior para empurrar as pessoas a entrarem no seu chamado e no melhor delas. Ah, mas eu não sei se posso correr. Claro que você consegue. E às vezes você diz, eu corro com você, vamos. Vamos fazer ginástica juntos, vamos estudar inglês juntos, vamos ler a Bíblia juntos. Eles querem incentivar. Eles sempre enxergam, são pessoas de bom humor. Quem está de bom humor? Não sei se na Itália.